Doação com usufruto tem taxa certa e a hold? Bom, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas a doação com usufruto tem taxa certa. Você vai pagar 5% de imposto de IPCD na doação, ok? Para a doação do patrimônio, sobre o valor de mercado, né, do patrimônio, mais 5% sobre um terço desse patrimônio para reservar o usufruto. A hold também tem taxa certa. É os mesmos 5%. A diferença é que você consegue, como mínimo de benefício econômico, pagar esse 5% sobre o valor declarado do patrimônio que você tem. Mínimo. Existem alguns outros sistemas que você tem um benefício econômico ainda maior. Mas isso somente numa sessão de viabilidade para a gente poder trazer, verificar e depois só num projeto de planejamento que isso vai vir para você, ok? Além disso, na hold familiar, ao utilizar quando a gente cria o gatilho, ao utilizar de preceito de direito empresarial, uma das cláusulas que a gente coloca nesse gatilho é a cláusula de usufruto. Só que essa cláusula de usufruto dentro do direito empresarial, ela não tem esse ITCD sobre esse usufruto, porque não é usufruto de imóvel, é usufruto de cotas sociais, ok? Então, sim, a hold também tem taxas certas de aplicação, mas aí tem que ver qual o sistema que vai ser utilizado. Como eu disse, gente, hold familiar não é receita de bolo. Se você for alguém e a pessoa falar assim, não, ótimo, eu consigo fazer hold familiar no seu caso, sem nem te ouvir, primeiro, sem nem te ouvir já tá estranho. Segundo, eu cobro X, você vai gastar X. Mentira, não tem como. Não é assim, sem fazer uma análise pormenorizada do patrimônio, da situação, qual sistema vai ser aplicado, você não consegue saber quanto que você vai gastar dentro de uma hold familiar. Por quê? Porque isso não é receita de bolo. Por isso que a sessão de viabilidade é tão importante. A gente tem que identificar se vai ser viável para a família. Aí sim, se for viável, a gente passa para um próximo passo, que vai ser um projeto de planejamento que vai trazer todos esses valores exatos para vocês. Tem um prédio com 2 apartamentos, 4 salas e uma loja de frente. Quais os documentos que preciso ter em mãos e qual seria o custo? É preciso ter a convenção de condomínio? Convenção de condomínio não precisa não, tá, Sandra? Para fazer a sessão de viabilidade, que a gente vai precisar da sua declaração de imposto de renda, tá? E que você tenha aí uma noção de quanto que está valendo o seu patrimônio, ok? Agora, para fazer a hold, aí sim, nós vamos precisar de alguns outros documentos, mas isso é só se a hold for viável para sua família, ok, Sandra? Eu acho que não é bom passar o carro na frente dos bois, como a gente diz aqui em Minas, então, né? Para a sessão de viabilidade, fazer uma análise, o que a gente precisa, não nem que você envie, tá? Basta que você tenha em mãos, na hora da sessão, a declaração de imposto de renda. A pergunta da Silésia. Já temos uma firma de empreendimentos imobiliários. É necessário uma mudança no contrato social para se tornar hold familiar? O contrato é diferente? Necessita de uma cláusula específica dessa alteração? É necessário uma mudança de alteração contratual para se tornar hold familiar? Não é que precisa de uma alteração contratual para se tornar hold familiar. Hold familiar não é ter uma empresa. É importante vocês entenderem isso. É possível usar essa empresa que você já tem como cofre, dentro dela fazer as regras que a gente precisa para fazer a sucessão, criar o sistema gatilho? Geralmente eu não aconselho. Não aconselho misturar negócios com acervo patrimonial familiar. Então eu aconselho a gente fazer uma segregação de riscos aí, para que o patrimônio fique separado da empresa operacional que vai exercer essa imobiliária. Mas sim, o que você tem hoje não é uma hold, você tem uma empresa. Hold familiar é um sistema que vai te dar aí a sucessão. Aí agora, para ver se pode usar essa empresa, só analisando o contrato social, em que pé que está, se já integralizou patrimônio, tem que olhar um monte de fatores além desse aí, tá bom?